Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Você está feliz com Jesus? Que bom, né? Isso é uma maravilha, né? Amém, queridos. Tem uma palavra de Deus para nós aqui. Domingo passado, o pastor Alírio nos ensinou aqui, trouxe um ensino para nós acerca do Espírito Santo. E foi algo maravilhoso, edificante. E nesta noite, querido, eu quero trazer aqui um ensino sobre os dons espirituais. É algo que nós, como igreja, nós precisamos ter, nós precisamos exercer, nós precisamos ser usados por Deus, através do Espírito Santo, nos dons espirituais. Esse é o título, dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo do 8 até o 11. Vamos lá então? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Interessante, né, querido, que o mesmo Espírito é que dá um dom para um dom para outro. Interessante que ele dá individualmente. Então quer dizer que eu não sou o super espiritual que eu vou exercer todos os dons, vou fluir em todos os dons. Recebo um dom do Espírito Santo, você recebe outro, você recebe outro. Se você começar a ler a partir do versículo 1 aqui desse capítulo, você vai ver que o dom do Espírito é para um bem proveitoso. Eu recebo um dom para abençoar o meu irmão, para abençoar o próximo. Querido, aquele que recebe um dom do Espírito Santo, ele não é mais espiritual daquele que ainda não recebeu. Nós não podemos achar que por alguém ter um dom, ele é mais filho de Deus, mais abençoado por Deus do que alguém que não tenha. Não é isso. E a Bíblia fala, querido, o apóstolo Paulo fala aqui, que é para nós buscar com zelo os melhores dons. Está falando para todos nós, todos os filhos de Deus. Você que um dia confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode fluir nos dons espirituais. Nós cantamos aqui uma canção, nós somos a casa do Espírito Santo, e como nós somos a casa do Espírito Santo, nós estamos aptos a receber um dom para beneficiar as pessoas. Querida, a palavra dom no grego significa presente. É a mesma palavra que é carisma, a mesma palavra para graça, que é favor imerecido. Nós recebemos, querido, um presente do Espírito Santo, e nós precisamos buscar esse presente. O apóstolo Paulo fala que não era para aquela igreja, a igreja de Corinto, ser ignorante acerca dos dons espirituais. Mas ele não estava dizendo que eles eram ignorantes porque eles não conheciam o dom, ou que a igreja não fluía naqueles dons. É que a igreja estava fazendo exageros com os dons espirituais. E ele precisou ensinar aquela igreja como fluir através dos dons espirituais. Querido, e os dons são 9. E o número 9 na Bíblia fala de plenitude de virtude, ou plenitude de poder. E é isso que significa o número 9. Então os dons espirituais são 9. E eles são divididos em 3 categorias. A categoria de um dos dons é os dons de poder, querido, que é o dom da fé, o dom de milagres e o dom de curas. É sobre esses dons que eu vou falar essa noite. Não vou falar acerca dos 9, porque senão vou tomar muito tempo. E também tem os dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Nós podemos observar aqui que é a palavra da sabedoria e não palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento e não palavra de conhecimento. Por quê? Porque é a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus.
Não é aquela sabedoria que Paulo fala para Timóteo, instruindo Timóteo. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós sabemos que no mundo que nós vivemos, querido, tem muitos homens e mulheres sábias e sábios para empreender, para trabalhar em alguma profissão. Tem homens e mulheres com a sabedoria tremenda, mas sabedoria humana, a capacidade que Deus dá para o ser humano. Mas dessa sabedoria aqui, é Deus que libera sobre o homem e sobre a mulher, que são filhos de Deus. E os dons de inspiração ou dons vocais, essa categoria é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses aqui são as categorias dos dons. E no Novo Testamento nós temos aqui 3 listas de dons. Nós temos os dons operacionais, está lá em Romanos capítulo 12, que quem dá é Deus. Nós temos aqui também em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é os dons ministeriais, que é para o governo da igreja, que quem dá é Jesus. Ele colocou um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, pastores e mestres. Este quem dá é Jesus. E nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons espirituais, e quem libera esses dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo que libera esses dons. E nós como igreja, nós precisamos ser ativados nos dons espirituais. Por quê? Porque nós somos o quê? Despenseiros de Deus. Nós somos aqueles que fomos chamados para ser embaixadores de Cristo aqui na terra. E o Espírito Santo, ele está atuando aqui na terra, mas ele está atuando através de quem? Dos filhos de Deus. E nós precisamos, querido, da liberdade para o Espírito Santo na nossa vida, para que nós venhamos ser usados poderosamente através dos dons espirituais. É para nós os dias de hoje. Sabemos que tem uma linha teológica que fala que os dons espirituais já cessaram, mas isso não é verdade. A Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje é para sempre. E Jesus falou que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, até a volta dele, mas ele não está mais aqui como carne, ele está aqui através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo ele tem os dons para nós como presente, não quer dizer que é para os nossos dias. É para nós hoje. E todos nós somos filhos de Deus, estamos aptos. Se nós buscarmos, pedirmos para o Espírito Santo, nós seremos usados nos dons espirituais. E o primeiro dom aqui, querido, é o dom da fé. É uma fé especial, diferente das demais. Nós temos a fé salvadora, que é para nós sermos salvos por Jesus. Está lá em Efésios 2:8. Nós temos também o fruto da fé, que está no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, que é o mesmo que fidelidade. E nós temos a fé geral, que está lá em Marcos 11:24, onde fala que tudo que pedires em oração crendo, recebereis. É uma fé geral. Por exemplo, você precisa de uma porta de emprego, como foi falado aqui. Se você ora, você pede, você crê, você recebe. É uma fé geral, você está crendo para você receber aquilo ali. Mas esse dom da fé, querido, é uma fé diferente. A Bíblia fala que todos nós, filhos de Deus, nós recebemos um nível de fé. Essa fé está acima do nosso nível de fé. Nós precisamos buscar isso. E o Espírito Santo, ele concede isso. Querido, quando eu recebo esse dom de fé, é para mim beneficiar o meu irmão. Eu oro, por exemplo, quero chamar aqui a Cris e a Tati, por gentileza. Nós como igreja, nós oramos muito pela Tati. Ela está grávida. Nós oramos aqui por ela. E ela passou por uma complicação na gravidez dela. Não é isso? Parece que o cordão enrolou no pescoço da criança, né? E também estava com a mancha nos rins ali, né? E nós como igreja, nós oramos, nós estávamos declarando que ia voltar à normalidade, que ia ser uma gravidez normal. Nós oramos como igreja, né? A Cris colocou ali no grupo da liderança da igreja, nós oramos, declaramos. Domingo passado, querido, Deus aqui trouxe uma palavra para nós de que mulheres que estavam com algum problema no útero viessem aqui para nós orarmos. Querida, a resposta está aqui. Essa semana ela foi fazer ali passou pelo médico, né? Querido, não tem mais nada. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nível de... Aumentou. Querido, Deus fez um milagre. Aleluia. Está aí hoje o bebê normal, em nome de Jesus. A gestação vai chegar até o fim. Essa criança veio para essa alegria, para essa mãe. Amém? Obrigado. Amém. Ela quer falar o que a médica falou. A médica até se surpreendeu, porque foi questão de uma semana, assim. Ela falou para mim, e realmente me deixou muito preocupada, né? Daí, na outra semana, eu fiz ultrassom e até ela falou assim, eu não estou entendendo o que aconteceu, porque é impossível, a mancha estava aqui. Daí eu olhei para ela e falei assim, isso é Deus? Não tem outra. Isso é Deus? Não tem outra alternativa. Daí ela falou, se você acredita, eu falei, eu acredito. Você que acredita que não tem mais nada, né? Glória a Deus, querido, amém, obrigado, Deus abençoe. Tá vendo, queridos? Tá vendo a importância de uma igreja que ora pelo próximo? Se você, querido, tem algo a pedir em oração, conversa com o seu líder de grupo familiar, conversa com os pastores, com os apacentadores aqui na igreja, para nós estarmos orando por vocês. Deus, Ele faz milagres ainda hoje. Está o testemunho vivo aqui dela, querido. A médica ficou surpreendida. Não, mas não tem como explicar. Uma explicação é Jesus. Aleluia. Então, querido, esse dom da fé, querido, é algo que não é planejado. Ela acontece quando não é planejado. Por exemplo, ela não planejou, ela veio aqui, recebeu oração e aconteceu ali o milagre na vida dela. Houve uma ocasião onde que os amigos de Daniel, eles estavam ali trabalhando, foram separados pelo rei para estar ali cuidando de algumas coisas que o rei deu a liberdade para que eles pudessem ali estar cuidando, e se levantou alguns homens com inveja deles, porque o rei fez uma estátua de ouro, e era para todos se curvarem diante daquela estátua, todos daquela nação. E quando fosse depois que tocasse os instrumentos, era para todos se prostrar diante daquela estátua de ouro. E quando tocou ali aquele instrumento, todos se curvaram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram porque ele era um servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo. E os fofoqueiros de plantão foram lá e entregaram os três. Aqueles três lá não se curvaram. E o rei chega diante deles e fala: por que vocês não se curvaram? Não, porque nós servimos o Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós não vamos se curvar diante da sua estátua. E o rei ficou tão furioso e falou: eu quero ver se esse teu Deus te livra das minhas mãos. Mandou, querido, aquecer 7 vezes mais a fornalha, e amarrou aqueles homens, e pediu para os homens mais fortes daquela nação lançarem ele para dentro da fornalha. Os homens que lançaram aqueles 3 dentro da fornalha, que eles morreram só de lançar eles para dentro. E de repente aquele rei se espantou, ficou admirado e começou a falar: nós não lançamos 3 homens amarrados ali dentro, como é que agora eu estou vendo 4 homens soltos andando ali dentro? Como é que pode? E chegou na fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. E aqueles 3 homens saíram para fora. A Bíblia fala, querido, que não tinha nem cheiro de fumaça. E aqueles homens foram e testemunharam. O rei fez um edito ali, fez uma lei, falou: a partir de hoje, esse Deus a qual eles servem é o Deus dessa nação agora. O rei, querido, reconheceu. Ele disse: esse Deus é poderoso. Não há Deus como esse Deus. Não há Deus como o Deus desses 3 homens. A Bíblia fala que esses 3 homens prosperaram naquela nação, porque o milagre de Deus foi feito. Querido, o nome do Senhor foi glorificado. Toda vez que esse dom ele é ativado, ele está fluindo, é para que o nome de Deus seja exaltado. Depois aconteceu com Daniel, querido. Alguns homens invejosos se levantaram contra Daniel e tramaram algo contra ele. E começaram a falar: não tem nada que nós possamos fazer contra Daniel, a não ser contra o Deus dele.
Eles foram até o rei e disseram: rei, faz aí uma lei para que durante certo tempo ninguém busque nenhum Deus a não ser a ti. E Daniel ouviu aquilo. Todos os dias Daniel tinha na sua casa uma janela que era voltada para Jerusalém. E 3 vezes ao dia Daniel orava ao Senhor. E de novo os fofoqueiros de plantão entregaram Daniel. Mas o rei conhecia Daniel. Só que o rei, querido, como ele selou com o anel dele, era uma lei. Quando o rei selava com o anel, ele não podia voltar atrás. E aqueles fofoqueiros começaram ali: não, rei, tu não pode revogar. O senhor assinou, o senhor selou com o seu anel. Então o rei falou: Daniel, tomara que o teu Deus te livre da boca dos leões. E o rei pega, querido, e pede para lançar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei não dormiu toda aquela noite preocupada, pensando: será que Daniel está vivo? Será que o Deus que Daniel serve o livrou da boca dos leões? E de manhã o rei correu para lá e disse: Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel fala: rei, o meu Deus me livrou, porque eu não fiz nada para entristecer o meu Deus e não fiz nada contra você. O rei pega aquele homem e tira. E pega todos aqueles que tramaram contra Daniel e a sua família e joga na cova. A Bíblia fala que antes deles caírem, os leões devoraram eles. Mas Daniel, querido, não teve um arranhão. Passou a noite toda ali com os leões. Os leões fizeram uma dieta. Querido, não teve um arranhão. Isso é o dom da fé, querido. Deus fechou a boca dos leões. Isso acontece conosco. Esse dom, querido, está sendo liberado sobre a igreja de Cristo Jesus. Tem necessidades, querido, que nós vamos perceber que a nossa fé não vai alcançar, mas quando entra a ativação desse dom, nós sabemos que a coisa vai acontecer, em nome de Jesus. O segundo, querido, é a operação de milagres. Também é uma intervenção divina, também é momentânea. Querido, é um dom poderoso, a qual Deus usa para fazer coisas extraordinárias e para Deus ir contra a normalidade da natureza. O povo de Israel estava fugindo de Faraó, de seus cavaleiros no Egito. E quando eles se deparam, estava ali o Mar Vermelho. E agora, o que nós vamos fazer? E Moisés fala para Deus: Deus, e agora? E Deus diz para Moisés: Moisés, só pede para que o povo marche. Levanta as suas mãos. Toca com o seu cajado na água. Moisés obedeceu a Deus, que lhe deu o Mar Vermelho, abriu e o povo passou em terra seca. E a Bíblia fala, querido, que Deus foi lá e visitou o arraial dos inimigos de Israel, o exército de Faraó. E Deus fez o alvoroço e eles vieram atrás e entraram no mar. A Bíblia fala que quando eles estavam andando ali sobre a terra seca, as rodas das carroças começaram a quebrar, passavam nos buracos ali e começaram a detonar aquelas carroças. E o povo passou enxuto e Deus fala: Moisés, ergue a sua mão de novo e põe ali o cajado na água. A água fechou. A Bíblia fala que os cavaleiros com as carroças, com as suas armas, foram todos afogados no mar. E o povo de Israel foi livre milagrosamente pelo poder de Deus. O povo estava sendo escravizado, estava sendo perseguido, maltratado no Egito, que passou a seco no mar. O milagre de Deus aconteceu. Querido, esse milagre, esse dom de milagre, aconteceu na vida de Filipe também, o evangelista. Deus mandou ele para uma estrada deserta. Filipe, vai para uma estrada deserta, uma estrada abandonada. Vai ter alguém ali passando. Vai ter um homem ali, vai estar lendo a palavra, não vai entender nada, mas vai lá. E este homem, ele foi para aquela estrada. E a Bíblia fala que de repente ele viu vindo uma carruagem. E tinha alguém lendo a palavra de Deus lá do profeta Isaías, não entendendo nada. E Filipe correu, entrou ali, conversou com aquele homem aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele,
perguntou: o que está faltando agora para mim ser batizado? Só está faltando água. Ele olha para o lado, Deus providenciou até ali uma piscina para aquele homem ser batizado na hora. Aquele homem foi batizado, e olha só que coisa maravilhosa, querido. A Bíblia fala que Filipe, ele estava naquela estrada. De repente, ele se encontra numa cidade chamada Azoto, que é em Gaza. Mas o interessante é que ele não pegou avião, que ele não pegou jumento, não pegou um camelo na época, não pegou nada. Simplesmente Deus tirou ele de um lugar e transportou ele para o outro, queridos. 5.821 quilômetros a distância que ele estava. Em um piscar de olhos, querido, ele foi transportado para aquele lugar, porque uma pessoa precisava ouvir o evangelho. Só que tinha uma cidade para receber também a salvação, e Deus levou ele para essa cidade. Ele começou a pregar o evangelho naquela cidade. Muitas pessoas foram salvas, curadas e libertas. Que milagre tremendo! É a operação de milagres. Ele mudou o curso da natureza. Deus, ele mudou o curso da natureza. Certa vez Davi estava sendo perseguido por um exército inimigo, e Davi estava com poucos homens, e Davi falou: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou contra esse exército? E Deus fala: vocês não vão fazer nada, vocês ficam preparados. Quando o exército inimigo vir, eu vou fazer eles ouvirem na copa de uma árvore um grande exército. Querido, que coisa tremenda! Os inimigos estavam vindo, Davi com seus homens ali. De repente eles ouviram como se fossem muitos cavaleiros e muitos homens de guerra numa copa de uma árvore. E diz que aquele exército inimigo foi derrotado. Que coisa tremenda e maravilhosa, que milagre extraordinário. Deus deu a vitória para Davi e os seus homens, através deste milagre. Querido, esse dom também, querido, serve para ressuscitar mortos. A Bíblia fala, querido, que em uma cidade tinha uma mulher chamada Dorcas, que ela era uma boa mulher, uma viúva, e ela tinha aquele ateliê para fazer aqueles crochê, aquelas coisas aradas. E diz que aquelas mulheres que iam ter com ela ficaram muito tristes pela perca dela. Então Pedro, ele estava em outra cidade, e foi lá, enviaram 2 homens para falar: Pedro, vem até aqui, porque Dorcas faleceu. E as mulheres, as viúvas daquela cidade estão todas tristes, porque ela era uma boa mulher, ela dava esmola, fazia muitas coisas naquela cidade. E Pedro vai com esses homens. Quando Pedro chega lá no cenáculo, naquela casa, aquelas pessoas chorando, e Pedro pega aquela mulher, leva para um lugar separado e fala para todo mundo sair. A Bíblia fala que Pedro, ele ajoelhou, orou a Deus, pegou aquela mulher, levantou aquela mulher sobreviveu. Aquela mulher que estava morta recebeu o fôlego de vida novamente. Operação de milagre. Certa vez Paulo, ele estava pregando em um lugar, e tinha um jovem na janela. De repente aquele jovem dormiu, e aquele jovem caiu, diz que ele estava em cima, caiu lá embaixo, morto. Paulo, para a pregação, para a ministração, Paulo desce lá embaixo. A Bíblia fala que Paulo abraçou aquele jovem e ele ressuscitou. Aí Paulo pega, traz ele para cima e fala: fica todo mundo tranquilo, que ele está vivo, vamos continuar. A Bíblia fala que Paulo, ele estendeu a ministração dele até na madrugada, depois foi embora. Que milagre tremendo, querido. Nós temos que crer que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele nos deu poder e autoridade para fazer milagres extraordinários. Esse dom aqui, querido, está à disposição da igreja de Cristo Jesus. Está à nossa disposição. E nós precisamos, querido, pedir: Espírito Santo, ativa esses dons no meio da igreja. Querido, nós estamos observando, querido, quanta mentira do diabo aí no mundo. Nós estamos percebendo que as pessoas, elas estão dando muita glória para Satanás e seus demônios do que para Deus.
As pessoas estão buscando feiticeiro, macumbeiro, estão sendo enganados por Satanás, seus demônios. E nós, que como igreja de Cristo Jesus, nós temos que dizer para as pessoas que aquilo é mentira. E que nós servimos um Deus verdadeiro e Deus que faz milagres. Deus que faz coisas extraordinárias acontecer. Esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós. O mesmo Espírito que estava na vida de Paulo, na vida de Pedro, que fez esse milagre extraordinário, é o mesmo que está dentro de nós. Querido, eu estava ouvindo esses dias o Reinhard Bonk, uma ministração dele. É um homem fantástico, acho que hoje é o maior evangelista que tem hoje. Um dos maiores, lá na África, ele faz as campanhas dele lá tremendas. E ele estava compartilhando que ele estava no culto e sempre vinha uma mulher, querido. E ele não entendia nada. Primeiro dia de culto, aquela mulher vinha, subia, chorava, descia e ia embora. Outro dia ela vinha, subia e ia embora. 7 dias. Essa mulher, ela tinha uma criança que não nasceu com os olhos, só tinha aqui a carne. No sétimo dia, quando aquela mulher veio, todos ouviram um alvoroço ali onde ela estava sentada. A criança apareceu os olhos. Um milagre extraordinário de Deus. O nosso Deus é um Deus criativo, querido. O nosso Deus é um Deus que cria todas as coisas. O nosso Deus é que fez o órgão. O nosso Deus é que fez o rim daquela criança. O rim dela está perfeito. Deus é que deu vida para essa criança. Essa criança está no ventre perfeitamente. Vai vir a vida com saudável. Esse é o Deus que nós servimos. Os dons espirituais é para nós nos dias de hoje. Querido, se tem algo que eu gosto de estudar, que eu estudo bastante, escuto bastante, é sobre os dons do Espírito. Quando eu estava fazendo a ETM, que hoje é a FATEM, eu fiquei assim assombrado com o pastor Luciano Subirá, porque eu nunca tinha visto nada igual, nunca tinha escutado nada igual acerca dos dons espirituais. Aquele homem, ele veio dar aula para nós ali, nós fazíamos aula na comunhão cristã, naquele tempo era presencial, foi um final de semana inteiro, 3 dias. E aquele homem ali, ele pregava e fluía nos dons. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, não, eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero isso aí, Senhor, para a minha vida. E aquele homem fluía, ele pregava e falava, já apontava ali, você que está assim no seu... O pastor nem aquele dia foi curado, ele tinha uma dor na coluna. Naquela aula, o pastor Luciano Subirá chamou ele levantou e falou, Deus está curando a sua coluna. Na hora, ele foi curado. Na hora. E eu falei, não, eu preciso disso aí, Senhor. Quero ser usado nessa área aí. E nós saímos dali, nós estávamos tão empolgados, tão impactados com aquilo. Eu falei, meu Deus, cara, que negócio doido é esse? Esse negócio tem que funcionar com nós. Daí eu e o Ivan, nós saímos, né? E nós fomos para um cachorro quente. E nós chegamos lá no cachorro quente, estava lá. É o cachorro quente do tio e da tia. É ali perto da polícia, eles estão ali até hoje. E nós saímos dali e começamos a conversar com aquele homem que era mulher. A mulher começou a falar que ele tem um problema na coluna aqui. Ele vai fazer uma cirurgia. Eu olhei para o Ivan, o Ivan olhou para mim e falei assim, esse negócio vai funcionar agora. Nós estávamos cheios do fogo. Falei, nós vamos orar agora para esse. Daí o Ivan falou para o senhor, tu acredita que Jesus pode curar o senhor agora? E começamos a falar de Jesus para aquele homem, para aquela mulher. Nós cremos, daí nós aprendemos, né? Nós já aplicamos o que nós aprendemos na aula. Ele botava alguém na cadeira ali, fazia ali, o braço esticava, diminuía, a perna crescia. Então senta aí. Era bem doido, né? Começamos a orar por aquele homem, e aquele homem começou a se consertar. Eu digo, o negócio funciona mesmo, e vamos orar, e vamos lá. Aquele homem foi curado, não precisou passar por cirurgia nenhuma. E a partir daquele dia, falou, não, esse negócio funciona. Então vamos buscar isso aí, com zelo, para benefício das pessoas. Querido, é isso que nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Eu e o Ivan, nós fazemos muita visita aí no hospital. Muitas vezes nós fizemos um reboliço lá no hospital, querido. Nós estamos orando por um, daí o outro já quer também oração, e já vamos orar por outro, já entra outro, e já passamos por quarto. Uns dias desses atrás aí nós fomos no hospital fazer uma visita para uma pessoa,
E quando nós passamos, o Ivan falou: meu Deus, olha ali, um quarto escuro, uma pessoa sozinha numa cama. O cara gritava de dor. Daí o Ivan falou assim: tu vai lá orar por aquele que eu oro por esse. Por isso que Jesus falou: vão em 2. Jesus enviou de 2, querido. Enquanto um ora por um, o outro ora por outro. Essa é a glória. E nós estávamos no hospital, já foi uma glória ali. Manifestou o poder de Deus, querido. Foi algo assim tremendo. Porque o homem que eu fui lá visitar, estava a família no quarto. Aquele homem estava desenganado do médico com câncer. E aquele homem ele ia partir naquela noite, estava vegetando na cama. E quando nós chegamos lá e a família estava lá, falou: alguém pediu para nós vir aqui orar por ele. Eles estavam procurando um padre, mas não acharam um padre. Aí uma irmã aqui da igreja ligou para nós e falou: nós vamos lá então. E nós fomos no hospital. E quando nós chegamos no hospital, aquele homem estava vegetando. E a mulher, a filha dele falou assim: ele não sabe que ele está desenganado. Eu falei: pode deixar, fica tranquila, Jesus está aqui. E nós chegamos lá no hospital, começamos a orar. Eu falei para aquele senhor: se o senhor estiver entendendo o que eu estou falando, o senhor aperta a minha mão. Daí eu tinha um neto dele que estava lá. Daí eu falei assim: primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer com que ele aceite Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. A eternidade dele vale mais do que ele sair daqui vivo. E daí, querido, nós oramos por ele, fizemos o apelo. Se o senhor aceitar Jesus, o senhor aperta a minha mão. E ele apertava a minha mão, aceitando Jesus, concordando com aquela oração. E nós oramos por cura. 2 dias depois que daquele homem saiu do hospital, já estava trabalhando. Algo tremendo. Milagre extraordinário de Deus. Tremendo. Eu já testemunhei aqui, é um testemunho assim que eu amo demais, porque foi algo tremendo que aconteceu. Nós estávamos num dia num grupo familiar lá na casa do Jean, eu cuidava deles, lá do Jean da Val. E tinha uma moça lá de Indaial que ela se jogou do 2º andar do prédio, em pé, querido, que se matar. Ela caiu em pé assim e se estourou toda. O pastor Alírio também foi lá fazer a visita para eles. E um dia convidaram ela para estar no nosso grupo familiar e ela foi no nosso grupo familiar. Aí ela estava com o primo dela tirando ela, cadeira de roda. Quando eu vi aquilo ali, aquilo me trouxe uma tristeza no coração. Eu falei: Deus, isso não pode ser normal. O diabo queria tirar a vida dessa mulher. O nome do Senhor vai ser glorificado. E quando ela estava chegando assim, eu falei: espera um pouquinho aí. Daí eu falei para o pessoal do grupo: vamos ficar em pé. Eu perguntei para ela: você crê que você vai andar agora? Ela falou assim: eu creio. Eu falei: vamos orar. E o grupo familiar, nós começamos a orar por aquela mulher. Aquela mulher deixou a cadeira de roda e saiu andando. Querido. Algo tremendo, maravilhoso, querido. O diabo foi derrotado naquele milagre. O diabo foi derrotado. O diabo ele está para ceifar vidas esses dias. E nós que temos o poder do Espírito Santo para dar vida para as pessoas. Nós temos o poder de mudar o quadro. Eu vi o pastor Pio falando algo hoje assim, na ministração dele, tremendo, que eu fiquei assim: meu Deus, que coisa tremenda para nós filhos de Deus. Ele estava dizendo lá que, por exemplo, quando uma pessoa fala que a enfermidade ou a doença que ela tem é porque é algo hereditário, nós como filhos de Deus, ele falou bem assim: querido, Deus ele não tem diabetes, Deus ele não tem câncer, por quê? Porque se você está dizendo que é de geração, hereditário, quem é nosso pai? Deus ele tem doença? Deus tem saúde? Então não é hereditário. Nós somos saudáveis em Cristo Jesus. Somos saudáveis porque o nosso Pai é saudável. Nós fizemos milagre porque o nosso Pai faz milagres. Jesus lá com 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Uns peixinhos e uns pãozinhos. As pessoas com fome. Aí chega lá Jesus, levanta e dá graças. Pega os 12, agora vocês vai distribuir. Cada um com seu cesto, divide as pessoas em grupos, cada um com seu cesto lá
dando e não acabava. Sim, mas não era pouco. O pouco com Deus é muito. Milagre da multiplicação. Este dom aqui, querido, estava ali ativado. Não, e a Bíblia fala que ainda sobrou ainda. Sobrou 12 cestos. Que coisa maravilhosa. Que Deus que nós servimos, querido. Esse dom está à nossa disposição. O terceiro aqui, querido, é o dom de curas. Cura sobrenatural de doenças e enfermidades. Mateus 4:23. Jesus curava todas as doenças e enfermidades. Se é doença, doença é uma coisa, enfermidade é outra. Porque a Bíblia fala que Jesus curava doenças e enfermidades. Doença é uma dor que eu tenho, algo que eu tenho. Por exemplo, eu estava gripado. Ontem você estava doente. Hoje você está saudável. Amém? É algo que você tinha ontem, hoje você não tem mais. É doença, você estava doente. Enfermidade é algo que tem no seu corpo, que precisa de tratamento, ou a pessoa fica debilitada por causa daquela enfermidade. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema na perna, que ela não tem os movimentos da perna, ela é uma pessoa enferma. Não é uma pessoa doente, porque aquela enfermidade ela não vai passar de um dia para o outro. Vai acompanhar a pessoa até chegar você, orar para a pessoa ser curada. Amém? Entendeu? Tem uma vertente de estudiosos e teólogos que diz que doença, tudo aquilo que é patológico, que é alteração nas células, que é algo no físico ou na mente. Eles levam isso para esse lado. E eles falam que enfermidade é tudo aquilo que é espiritual e ação de demônios. Por exemplo, quando nós lemos na palavra de Deus, nos 4 evangelhos, muitas vezes, nós vamos ver Jesus curando as pessoas. Por exemplo, chegaram e trouxeram um homem que ele era cego e que ele era mudo para Jesus. Aí Jesus vai e ora por aquele homem. A Bíblia fala que Jesus expulsou o demônio daquele homem. Aquele homem começou a falar e começou a ver. O que deixava aquele homem mudo e cego? Era um demônio. Então aquele homem ele foi liberto por Jesus Cristo. Porque um demônio fazia com que ele não enxergasse, com que ele não falasse. Muitas vezes, querido, quem tem esse dom aqui, que é usado no dom da cura, ele também, querido, é usado, como eu falei naquela outra vez, ele é usado no discernimento de espírito. O Espírito Santo vai mostrar para ele, ó, isso aqui é um espírito tal que está agindo na vida da pessoa. Aí nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por libertação, para aquela pessoa ser liberta no nome de Jesus. Todos nós, queridos, Jesus falou assim, que todos nós podemos orar por pessoas enfermas, que é para nós colocar nossas mãos e orar para que a pessoa venha ser curada. Só que nem todos cristãos recebem o dom da cura. Orar por enfermo todos podem, mas receber o dom da cura somente aquele que o Espírito Santo der individualmente. Por isso que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. É para nós, amém? Querido, eu e você, nós somos chamados por Jesus. E o Espírito Santo está liberando nesses dias esses dons espirituais, porque Ele quer que a igreja avança. Querido, toda vez que você vê os dons em ação, as pessoas são beneficiadas e muitas pessoas são salvas. Quando eu oro por alguém que está enfermo, por exemplo, aquele dia no hospital, quando aquele homem foi curado, houve ali uma mensagem através daquela cura. Quando Pedro e João eles estavam ali, indo para o templo na hora da oração, estava aquele coxo de nascença, aonde eles chegaram e colocaram a mão sobre aquele coxo tinha mais de 40 anos, ele nasceu daquele jeito e tinha mais de 40 anos, ele foi curado. E no mesmo instante aquele homem entrou pulando, saltando dentro da igreja e todos se admiraram. Falaram, não é aquele homem que ficava pedindo esmola na porta da igreja? Quando aquele homem entrou pulando, saltando, dançando,
Ele estava enviando uma mensagem para aquelas pessoas que estavam no templo. Então toda vez que uma pessoa é curada, nós estamos enviando uma mensagem. Que mensagem? Jesus cura. Jesus cura. Muitas vezes as pessoas têm fé para receber Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas vezes não têm fé para receber o Senhor que é o curador. Não é a mesma coisa? Tem uma palavra no original que cura e salvação é a mesma palavra. Jesus falou para certa mulher: a tua fé te salvou. Mas a mulher estava com hemorragia fazia 12 anos. E Jesus falou assim: a tua fé te salvou. Jesus não falou que a fé dela tinha curado ela. Por quê? Porque é a mesma coisa. Cura e salvação. É a mesma palavra. E nós precisamos, querido, pedir: Espírito Santo, eu sou a tua casa. Coloca as coisas no lugar. Tem algo que está impedindo o Espírito Santo de eu receber algum dom espiritual? Tem algo que está me impedindo eu ser bênção na vida do meu irmão, na vida daquele que está precisando de algo? Sabe por que eu e você recebemos dons, querido? 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. 1 Pedro 4, 10. O poder da cura, ele acontece, querido, que eu fui curado, não dei nenhuma tossida, vocês perceberam? Glória a Deus. Cheguei aqui e não conseguia nem falar, até o pastor Alírio falou: toma bastante água. Mas olha aí, não tomei nem água e não estou tossindo. Glória a Deus, Deus é bom. Eu aceitei Jesus como meu curador. Olha só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Para que é o dom que eu recebo? Para servir. Para servir o próximo, para servir as pessoas. Querido, não pensa que eu sou mais espiritual do que você. E não pensa que você é mais espiritual do que eu. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepções de pessoas, somos iguais. Deus é poderoso, maravilhoso. Queridos, nós temos que entender uma coisa: que aquilo que Pedro, aquilo que Paulo, os apóstolos fizeram, Moisés fez, Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias, Isaías, o que era para eles fazer, já fizeram. Eles já fizeram a parte dele no reino de Deus. E agora, quem é para fazer? Deus tem chamado quem para fazer? Deus tem chamado nós, os filhos de Deus, para fazer nos dias de hoje. De repente você tem lá na sua família alguém que está enfermo, doente, precisando de um milagre de Deus. Quem é que Deus está chamando, escolhendo para fazer com que o milagre aconteça? É você. Muitas vezes, querido, um desses dons aqui não vai estar em operação. Mas se eu for ativado nos dons espirituais, mas se eu não tiver amor, não vai valer nada. E eu falei: Deus, eu vou reclamar do que na minha vida? Vou reclamar do que? Tenho salvação, tenho família, tenho casa, tenho uma igreja maravilhosa que eu sirvo a Jesus, tenho uns pastores que me amam, tenho um pastor que me ensina a palavra verdadeira de Deus, temos uma igreja, os irmãos que todos se amam. Do que nós vamos reclamar? Querido, é isso que eu estou falando. O Espírito Santo vai me usar, vai te usar quando nós nos colocamos à disposição para ser usado. O Espírito Santo tem chamado nós como filhos de Deus para nós estarmos mudando a história de vida de pessoas nesses dias. Está aí o Mário, a família lá foi alcançada por Jesus. Estão aí servindo a Jesus. Não é bom servir a Jesus? Olha aí,
De repente você olha para o seu lado, a pessoa que você trouxe para Jesus no jeito, com o casal abençoado lá. Não é verdade? Não é bom servir a Jesus? Isso é maravilhoso. Então por que nós não pedimos: Espírito Santo, usa a minha vida, libera os dons espirituais para que eu possa estar beneficiando outras pessoas, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo, muito obrigado. Nos colocamos à disposição, Espírito Santo. Nós dizemos: usa as nossas vidas. Nos usa, Espírito Santo. Nós damos liberdade para Ti. Eu declaro em nome de Jesus que os dons do Espírito estão sendo liberados para nós nesta noite. É uma noite de ativação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Querido, se prepara, porque já nesta semana você vai ser usado nos dons do Espírito. Esta semana. E você vai testemunhar. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Pai, eu abençoo a Tua igreja. E eu declaro que cada um aqui está aqui nesta noite vai entender e compreender, Pai querido, o presente que o Senhor está dando para cada um de nós nesta noite, que é um dos dons espirituais. Hoje eu falei aqui de 3 dons, mas são 9 dons. Leia, querido, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai entender, está ali, está escrito, como Jesus falou para Satanás, está escrito. É um presente, e um presente maravilhoso. Esse presente, tenho certeza que você vai amar, você vai gostar deste presente recebido pelo Espírito Santo. Eu abençoo a Tua igreja e declaro, Pai, no nome de Jesus, vidas serão salvas através dos dons ativados na vida da Tua igreja nesta noite, na vida dos Teus filhos nesta noite. Nós abençoamos, eu abençoo em nome de Jesus.